Deputado. Estando na hora aprazada, completo o coro regimental e rogando proteção a Deus, declaro aberta a sessão dessa egrégia quarta turma do dia 16 de abril de 2019. Senhores desembargadores, senhora juíza convocada, não temos mais. Procuradora representante do Ministério Público, advogados, secretárias, servidores, estagiários, senhoras e senhores. Submeto a apreciação dos pares à ata da sessão anterior. Sem divergência, aprovada. Gostaria de fazer alguns registros. Todos sabem, estamos no Abril Verde com a campanha Trabalho Mais Seguro e Saudável para Todos. Em 2003, foi instituído pela OIT o dia 28 de abril como Dia Mundial de Segurança e Saúde no Trabalho. No Brasil, a Lei 11.121 de 2005 instituiu a data como Dia Nacional em memória das vítimas de acidentes do trabalho. É uma forma de manter sempre viva a importância da prevenção e o cuidado durante o exercício do trabalho por parte de todos. A campanha Abril Verde nasceu desse crucial objetivo. Se cada um fizer da sua parte, o nosso ambiente de trabalho será melhor e teremos menos vítimas de acidentes de trabalho. O objetivo é acidente zero. Conclamo a todos que se unam em torno desse propósito. Bem, e convido a todos para o seminário que terá agora nos dias 25 e 26 de abril sobre grandes acidentes do trabalho, efetividade da prevenção na Faculdade Superior Dom Helder Câmara, Escola Superior Dom Helder Câmara. Virão personalidades, inclusive do exterior, tratando dessa questão dos acidentes coletivos de grandes proporções, Então, será um debate muito enriquecedor. Bem, há mais algum registro? Excelência, pela ordem, eu gostaria de cumprimentar Vossa Excelência pelo transcurso dos 33 anos de magistratura à frente deste egrégio tribunal, à frente da Justiça do Trabalho, e desde 14 de abril de 1986, Vossa Excelência e os demais colegas de a senhora vem abrilhantando sobremaneira este egrégio tribunal, não só no Estado em si, mas também em todo o Brasil. É uma honra poder partilhar com Vossa Excelência dessa magnífica data. Excelentíssimo desembargador Paulo Chaves, Vossa Excelência nos emociona a todos com as suas palavras, suas boas palavras, e realmente nós fizemos 33 anos de magistratura no último dia 14 do 4. E é uma longa carreira, muito penosa, mas porém muito gratificante, Nós, embora ao longo do curso desses 33 anos nós tenhamos enfrentado muitas adversidades, não só no exercício da carreira em si, mas adversidades sociais, que significam um grande embate para o direito do trabalho, de modo geral, para a instituição Justiça do Trabalho, mas ainda assim é uma carreira muito gratificante, E todos nós que estamos nela e dessa turma, que hoje são poucos que estão na ativa, todos nós temos essa grande satisfação de termos feito aquilo que gostamos, e estamos ainda fazendo aquilo que gostamos e trabalhando pelo bem comum. Muito obrigada. Senhora Presidência, eu peço licença para aderir à manifestação com a mesma ênfase e emoção do Dr. Paulo e cumprimento Vossa Excelência. Muito obrigada. Com a nossa adesão. Excelência também, no meu nome pessoal.
Obrigada. Cumprimento. Bem, então agora com a palavra a senhora secretária para noticiar os processos a serem retirados de pauta e adiados. Processos retirados de pauta. Da sala das 13h05 de relatoria desembargadora Denise Alves Horta, o número 14, o AIRO 10.712.35/2015, motivo é remessa ao TST, artigo 897, parágrafo 4º da CLT e artigos 227 a 230 do Regimento Interno. Número 23, o RO 10.851.21/2017, para intimar a ré para apresentar contrarrazões. Número 25, o RO 10.873.78/2018, para vista ao MPT. Os processos número 26, RO 10.942.88/2018, número 28, RO 11.024.79/2016 e o número 40, o RO 11.830.42/2017, para sobrestar em razão de incidente de recurso de revista repetitivo. Da sala das 13h15, o processo de relatoria desembargadora Paula Oliveira Cantelli, o número 3, o RO 10.264.43/2017, a pedido da eminente desembargadora relatora. Bem, coloco em votação os embargos de declaração, processos físicos e PJE. De acordo. Sem divergência, proclamo o resultado unânime dos julgamentos EDs nos termos dos votos dos relatores. Passaremos, então, à pauta regular de sustentação oral, observada a ordem de preferência. Vamos adiados. Processo adiado da sessão passada é um processo físico, o AP 1761.1998.109, de relatoria desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães, revisora desembargadora Denise Alves Horta e vota em terceiro desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. Sustentação oral já realizada pelo Dr. Bruno Cardoso Pires de Moraes, pelos agravantes presentes. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Doutora Maria Lúcia. Tomei. Obrigada. Estou conhecendo o agravo de petição interposto por José Eustáquio Mesquita e outros. No mérito, dou-lhe provimento parcial, para reconhecer que consiste em bem de família. O imóvel cito a Rua Rio de Janeiro, 2299, apartamento 1201, Belo Horizonte, Minas Gerais, descrito no auto de folhas 1661, determinando a desconstituição da penhora que sobre ele recaiu. Custos pelos executados no valor de R$ 44,26, nos termos do artigo 7894 da CLT. Um minutinho. Sim. Então, eu estou acompanhando, eu pedi vista desse processo e nós examinamos, né, doutora Maria Lúcia, e entendemos, então, de determinar a linha do voto nesse sentido. Doutor Paulo. Pleno acordo. Eu tinha até anteriormente anunciado a divergência. Aham. Então, assim, se decide nos termos do voto da relatora, unânime. Bem, doutor. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Processo com julgamento adiado no dia 10/4, de relatoria desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães. PJE. É o processo número 12 da sala das 13 horas, o RO 11.104.65/2017. Voto a desembargadora Denise Alves Horta, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. Inscritos Dr. Moisés Fonseca Monteiro Alves pela primeira recorrente reclamada e o Dr. Alex Santana de Novaes pelo segundo recorrente reclamante, presentes. Boa tarde, doutores. Boa tarde, excelência. Doutora Maria Lúcia tem a palavra. Estou conhecendo os recursos ordinários e, no mérito, nego-lhes provimento. Tem a palavra. Ilustre senhora desembargadora presidente, ilustres membros da turma, excelências, gostaríamos de chamar a atenção aqui quanto a 2 pontos do nosso recurso ordinário. O primeiro deles diz respeito a um acidente de trabalho ocorrido. E o segundo deles, a quantificação de horas extras
deferidas em primeiro grau pelo juízo de primeira instância. Bem, sobre o acidente de trabalho. O reclamante estava saindo da reclamada após o seu horário de trabalho, era a última pessoa a sair da reclamada. A reclamada, Silo Real Cereais Alfenas Limitada. O reclamante informa que, ao sair da empresa, foi abordado por dois indivíduos que lhe determinaram que deixasse o portão da empresa aberto. Ele, na tentativa de fechar o portão, foi alvejado com 2 tiros no rosto. Daí passou por diversas cirurgias e o reclamante está incapacitado para o exercício das suas atividades. Mas a ilustre magistrado, em primeiro grau, entendeu que não há comprovação da ocorrência de acidente de trabalho. Inferiu à ilustre magistrada que o reclamante... Nossa Senhora. que os meliantes teriam tentado assaltar o reclamante. E inferiu também que, em função disso, não há o acidente de trabalho. Vejamos bem. 2 situações. Primeiro, Silo Real Cereais Alfenas Limitada. Essa empresa armazena cereais. As pessoas contratam essa empresa para fazer o armazenamento, lhe pagam para que tenham os seus bens armazenados de forma segura. Outro ponto. Qual era a conduta esperada do reclamante quando saía da empresa? Deixar o portão aberto e deixar que fosse roubado? Estava ele, naquele momento, fechando a empresa. Isso é inconteste nos autos, ele estava saindo da empresa e fechando a empresa. Estava ele obrigado a fazer aquele fechamento e evitar que o patrimônio da empresa fosse furtado, fosse roubado? No caso, claro, um roubo. Pois bem, entendemos nós que, primeiro, a empresa reclamada, Silo Real Cereais Alfenas Limitada, guarda bens. E por guardar bens, deveria ela sim manter guarda patrimonial. E não mantinha. Não mantinha um vigilante, não mantinha uma guarda patrimonial. Assumia a própria empresa o risco de ter danificado, furtado ou roubado o patrimônio das pessoas que lhe compravam, que lhe pagavam por essa garantia. Segundo, não era exigível do reclamante uma outra conduta que não a de fechar o portão quando de uma tentativa de assalto. Estava ele dentro do horário de trabalho, fechando o portão da empresa, e ali foi alvejado bem na porta da empresa com 2 tiros no rosto. Por isso, Excelência, entendemos que há aqui sim a responsabilidade objetiva, tendo em vista que a reclamada era contratada para guardar patrimônio e não cuidava de fazer qualquer trabalho de vigilância ou guarda, e que do reclamante não se poderia exigir outra conduta que não a defender o patrimônio da empresa. A nós nos parece clara a responsabilidade objetiva. Não fosse isso, também subjetiva, eis que a reclamada sequer vigia tinha naquele momento e sequer vigia tinha naquela empresa. Mas o preposto da reclamada diz que a reclamada mantinha um cofre dentro das suas dependências, ou seja, guardava ali certamente valores. É possível que a reclamada mantivesse um cofre para guardar documentos? É possível, mas não é isso que acredito que os assaltantes imaginaram. Se é que imaginaram que poderiam encontrar algum tipo de documento, alguma coisa. Está claro o nosso entendimento, a ação dos marginais na tentativa de furtar a empresa, na tentativa de roubar a empresa. Se depararam com a resistência do reclamante e nele atiraram. Se não estivesse ali o reclamante, possivelmente teriam adentado a reclamada e feito o furto. E a inferência da ilustre magistrada em primeiro grau de que, por não ter sido concretizado qualquer furto, qualquer roubo, nada ter sido subtraído da reclamada, e aliás não foi também do reclamante, porque ela infere que, em função de não ter sido subtraído nada da reclamada, certamente os marginais se dirigiram ao reclamante, mas dele também não furtaram.
chegaram, mandaram deixar o portão aberto, o reclamante tentou fechar e foi alvejado. E a existência do cofre, ela é também controversa. A testemunha da reclamada, inclusive, diz que recentemente a empresa foi invadida por terceiros em um final de semana, tendo sido de lá retirado um cofre por tais pessoas, que não sabe dizer se havia dinheiro ou cheques nesse cofre. A testemunha da reclamada atesta claramente a existência de um cofre, mas não sabe dizer se eram documentos, cheques ou dinheiro que lá existiam. Havia guarda de valores dentro da reclamada e a reclamada não cuidou de trazer qualquer serviço de vigilância ou até de vigia. Assim, Excelência, esperamos nós que seja provido o recurso nesse ponto para determinar o pagamento de danos morais e materiais conforme pedido no recurso. Ademais, e o outro ponto que nos cumpre insistir diz respeito à fixação da jornada de trabalho do reclamante. Vejamos bem que a magistrada entendeu que o reclamante trabalhava de 8 às 17, de 8 às 17h30, ao passo que o preposto admite que a jornada era de 8 às 18. Temos aí uma diferença já de meia hora. Mas a testemunha do reclamante diz claramente que nas safras a jornada era de 6h30 às 23, 24 horas. Às vezes, já as testemunhas do reclamado falam em 20, 21 horas. Então, com todo respeito, a jornada não pode ser considerada afixada pela ilustre magistrada, eis que o próprio preposto a contraria e as testemunhas contrariam de forma contundente. E um último ponto quanto a isso, o acidente, vamos chamar de acidente, a tentativa de homicídio sofrida pelo reclamante, foi às 18h20 e a ilustre magistrada fixa a jornada em 17 horas. Por isso, Excelência, entendemos nós quanto à existência de responsabilidade objetiva, subjetiva e pedimos, rogamos a Vossas Excelências, inclusive a ilustre relatora, que reveja o voto para que defira ao reclamante as indenizações pleiteadas, assim como as horas extras fixadas conforme o nosso recurso ordinário. É o que pede, é o que espera, Excelência. Obrigado. Boa tarde, ilustríssima senhora presidente, excelentíssima relatora, ínclitos demais julgadores, membros do Ministério Público, serventuários de justiça que aqui com tanta lhaneza sempre nos assistem, queridas advogadas e queridos advogados presentes, aos quais eu cumprimento de maneira igualitária, e destaque essa sustentação oral hoje aqui, ela tem uma importância muito grande para mim, na medida que eu divido a tribuna com um grande ícone da advocacia, sobretudo para mim, que fui estagiário dele, ele é sócio, companheiro e amigo do meu querido professor Antônio Fabrício. Então, para mim é uma grande honra e uma grande responsabilidade, a quem eu já manifesto até as minhas escusas se eventualmente eu for muito incisivo aqui nessa tribuna na defesa desse direito, que hoje é um pouco divergente do que ele defendeu. Excelência, a sociedade odierna se nos apresenta com uma complexidade muito grande nas relações diárias do nosso cotidiano. Não é novidade para todos nós que abrimos os jornais, que ligamos as televisões e ligamos os rádios, que a violência no país que se nos assola diariamente, ela ocorre de maneira contumaz e de maneira quase que impossível de se conter. Então, todos os dias nós abrimos os meios de comunicação e vemos que uma mãe perdeu um filho, que uma esposa ficou viúva, que um filho perdeu um pai, por causa de um ataque muitas vezes não explicado. Um tiro que veio sabe-se lá de onde, uma facada inexplicada em qualquer momento da rua, alguém que de fato atirou para matar, alguém que de fato atirou para roubar. E o fato é que o juízo de valor dessas ocorrências sociais
normalmente recai sobre o colo do judiciário para que ele venha a lhe dar definição. E a tarefa não é fácil. Não é fácil saber o porquê, saber o aonde, saber os reais motivos daquilo que ensejou uma tragédia. E por que dessa introdução? Porque o que estava acontecendo ali de fato não tinha nada a ver com a atividade da empresa. Quem atirou, está na prova dos autos, na balística, atirou para matar. Atirou no olho. Graças a Deus, esse reclamante não morreu. Mas quem atirou, atirou para matar. Atirou para roubar? Não sabemos. Não levaram nada, nem da empresa e nem do reclamante. Empresa que tinha um pequeno cofre de documentos, sim, isso é inconteste. Mas reclamante que também tinha no bolso R$ 1.500 e um carro aberto parado na empresa. Eles não levaram nem os R$ 1.500 que ele tinha sacado no dia e nem mesmo o carro que estava aberto e se apresentava ali de fácil acesso. Então mataram para roubar? Não sabemos, não roubou nada. Também, excelências, a empresa armazenava grãos. A empresa não armazenava bens, ela armazenava grãos. E quem rouba grãos precisa ter uma estrutura para roubo de grãos. Ninguém leva um grão no porta-luva de um carro, no bolso de uma calça. Leva-se grão na carroceria de uma caminhonete, no baú de um caminhão. Então não há nenhum tipo de constatação de que aquilo era um assalto. Aquilo é uma tragédia. É uma repercussão da violência social que se nos assola diariamente. Sabe-se lá por quê? Sabe-se lá quais as relações sociais desse reclamante? O que se sabe é que ele não estava trabalhando na empresa nesse momento. Porque as alegações autorais dizem que a tragédia ocorreu às 18h40, às 18h30, quando na verdade ela ocorreu às 20h40. E as alegações das testemunhas e do preposto é de que de fato tinha uma horta dentro da empresa mantida pelo reclamante. E ele, nas suas alegações, disse que era de todos, mas um ou outro fala lá que ele era o responsável, e dentro do carro, pasmem, tinha um molho de alface, ou seja, ele tinha ficado para cuidar da hortinha dele e estava dela levando alguma benesse para sua casa. Então ele não estava ali trabalhando, ele ficava ali costumeiramente cuidando da horta dele, e isso todas as testemunhas e o preposto, inclusive, dizem isso aí. Portanto, a tragédia que aconteceu não tem nada a ver com um assalto, com alguém que mata para roubar, e muito menos ainda com o trabalho. E essa empresa corre o risco de, eventualmente, caso sejam acolhidas as alegações autorais, de pagar pela segurança pública que ela não deve pagar por ela. As alegações autorais se confundem no sentido de dizer que a empresa não tinha, guardava bens e não tinha câmeras e um arcabouço de segurança que pudesse trazer ali segurança para as atividades da empresa, mas é óbvio, a empresa não exercia uma atividade insegura. Num segundo momento, as alegações autorais se confundem ao dizer a prova de que as atividades eram inseguras é que tinham câmeras e estavam estragadas. Qualquer lugar hoje tem câmera. Todos os lugares hoje tem câmera. São vicissitudes da tecnologia que se nos prendem hoje e que se nos fazem contratar tais serviços. Todo mundo tem câmera. Mas ora a defesa diz que o fato de não ter câmera é porque ela não se resguardou. E ora a defesa diz que o fato dela ter câmera é porque ela reconhece que a atividade era insegura. Ou seja, as próprias alegações autorais não são capazes de dizer se aquelas atividades mereciam segurança. Não precisa de segurança, eram atividades que não apresentavam riscos, não foi um assalto, foi uma tragédia, foi uma ocorrência policial, como todos os dias nós vemos. Quero crer que não tenha nada a ver com as relações sociais do autor. Quem atirou, atirou para matar e não atirou para roubar. Com relação às horas extras, excelências, e por fim, o que se percebe é que a relação da empresa com o reclamante eram relações amistosas, não só com o reclamante, como todos esses, todos os demais. Porque tanto as declarações dos prepostos quanto das testemunhas dizem o seguinte: não, as horas extras lá eram computadas sem muita formalidade. Mas quando a gente achava ruim, a gente ia lá e falava que
estava sendo pagado a menos e eles pagavam o que a gente estava falando. Ou seja, quem calculava suas horas extras nessa empresa era o próprio reclamante. Isso prova que essa relação amistosa enseja, sim, o fato da veracidade de se ter uma horta lá, horta essa que tirava o tempo do reclamante, que ficava ali ao fim de seu expediente, sempre cuidando da sua hortinha. Excelências, eu desejo que esse reclamante, enquanto ser humano, exerça e desfrute dos benefícios de não ter tido a sua vida roubada pela falta de segurança pública do nosso país. Mas desejo que quem pague por isso é o bandido que o alvejou, não para roubar. E não a empresa que, por um outro lado, prestou toda a assistência, porque tudo aconteceu ali muito próxima, que não se negou a emprestar nenhum tipo de solidariedade à família e nem mesmo ao reclamante. O que se requer é que o voto da relatora seja mantido, assim como a sentença, porquanto analisou coerentemente essa situação que, nada obstante trágica, não tem nada a ver com a atividade da empresa e nem com o trabalho do reclamante. Muito obrigado pela atenção de vossas excelências e a sustentação. Nós podemos. O fato de não terem roubado nada, levado nenhum bem, sabe-se que normalmente quando o meliante ataca, mata uma pessoa, ele normalmente sai com medo de ser descoberto, preso, etc. Então ele sai correndo, muitas vezes mata e não leva nada. A gente sabe que isso acontece muito comumente, infelizmente. E o fato também de o reclamante estar ou não ali depois, até aquele horário, tratando de uma horta, cuidando de uma horta, não quer dizer que a horta fosse dele especificamente, mas da comunidade, dos empregados. E o fato de ter uma alface dentro do carro dele, absolutamente não afasta a caracterização do acidente de trabalho. E eu estou fazendo um resumo aqui da minha divergência, porque é longa, e eu estou entendendo que a empresa não diligenciou como deveria para manter a segurança dos seus empregados, e não é apenas do Estado a responsabilidade de coibir a violência, né? Esse é um direito, esse direito fundamental não tem apenas eficácia vertical, obrigando o Estado perante seus cidadãos, mas, sobretudo, horizontal, obrigando cidadãos e empresas entre si,
né? Eu tenho defendido esse ponto de vista, inclusive no que diz respeito à violência nos ônibus, né? E entendo que o empregador, nesses casos, ele deve sim cuidar para que o seu ambiente de trabalho seja o mais seguro possível e assume os riscos, né, dessa eventual falta de cuidado. Então, em resumo, eu estou negando o provimento ao apelo da ré. Quanto ao recurso do autor, eu dou-lhe parcial provimento para acrescentar à condenação a indenização por danos morais no valor de 50 mil e a reparação por danos materiais em valor único no importe de 100 mil reais. Inverto os ônus de sucumbência com a condenação da ré ao pagamento dos honorários da perícia médica no valor de R$1.000. Então, esse é o meu voto. Excelência, pela ordem. Pois não. Só me permite uma questão de mérito aqui. Foi um erro meu na sustentação da tribuna. Eu disse que as alegações autorais são de que ocorreu às 20h40, mas não são às 20h40. O alarme da empresa foi ligado às 18h30. Então, o que se diz é que aconteceu às 20h40, que ele saía às 20h40, mas ele saía às 18h30, segundo o acionamento do alarme. É só esse errinho que eu cometi. Eu peço até minhas escusas de estar retornando. Pois não, doutor. Doutor Paulo. O caso realmente um caso atípico. Correu lá na Alfenas, mas no caso em espécie, eu entendo que o empregado já estava fora das dependências da empresa. E o fato de não ter tido invasão na referida empresa já descaracteriza por si só o possível acidente de trabalho, o infortúnio ali ocorrido. Entendo que o artigo 144 da Lei das Leis é claro a mais não poder a sustentar que é dever do Estado prestar segurança, saúde, e etc, 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 etc. Tal. E no caso da espécie, como bem sustentado aqui, o infausto acontecimento ocorreu no momento em que o reclamante portava R$ 1.500, estava com o carro com a chave, tudo liberado, o que parece, ninguém sabe da mente, o que ocorre na mente dos outros, que latrocínio não seria, tampouco invasão desmanchar um cofre para saber se é que tinha alguma coisa nesse malfadado cofre. Então, eu reputo aqui que no campo das hipóteses que pode acontecer, poderia até ser um crime passional, alguma coisa dessa forma, que pudesse, ninguém sabe, sumiu, deu tiro, o homem caiu lá e tal, o dinheiro ficou lá, o carro à disposição, eles não iriam arriscar ingressar na empresa não iriam arriscar continuar o delito sem levar nada. Então, por isso fica uma dúvida se não há. Então, nessa hipótese, eu convido com a decisão de origem e data máxima vinda da brilhante divergência, que eu tive cuidado de lê-lo, de examinar, e da denodada sustentação oral de ambos os advogados. Eu fico com a relatora, confirmando a decisão de origem. Pois não, então vou juntar voto vencido. Prevalece o voto da relatora por maioria. Vencida a desembargadora Denise. Quanto à questão da responsabilidade civil no recurso reclamante.
Que assim se decide. Obrigado, Excelência. Boa tarde a todos. Boa tarde. Parabéns. Excelência, obrigado. Eu queria ousar pedir para, de repente, eu tenho um outro processo na pauta, já que eu já estou nessa tribuna, será que seria possível? Nós não antecipamos. Não? doutor. Não. Tá, Joia, Excelência, Tá bom? obrigado, viu? Nada. Processo com julgamento adiado no dia 10/4, de relatoria desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. É o número 28 da Sala das 13h10, o RO 11-365-78-2017. Votam a desembargadora Paula Oliveira Cantelli e a desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães. Inscritos a doutora Renata Caldas Fagundes, pela recorrente, e o doutor Frederico Notino de Castro, pelo recorrido. Tá. Boa tarde. Tendo em vista que houve alteração na composição da turma, então nós vamos conferir oportunidade para nova sustentação. Doutora Maria Lúcia. Conclusão. O voto é do doutor Paulo. Doutor Paulo, por favor. Eu estou mantendo a proposta anteriormente mencionada, no sentido de conhecer do recurso interposto pelo reclamante e, no mérito, negando provimento. Com a palavra, doutora. Excelentíssima senhora desembargadora presidente, em nome de quem eu peço vênia, gostaria de cumprimentar os demais membros. Excelências, eu volto a essa tribuna com a permissão e a vênia também do meu colega que vai me suceder, para dizer que neste processo não tem prova e motivo nenhum para que seja aplicada a justa causa. A empresa trouxe inúmeros fatos, confundindo e fazendo parecer que existia motivo e que várias questões e atitudes foram praticadas indevidamente pelo reclamante. Mas a gente tem que ter uma objetividade aqui para fazer a leitura desses fatos e nos perguntarmos por que ele foi dispensado por justa causa, qual é o motivo? Ele roubou? Qual que é o fato em si? A sentença não diz. Com todas as vênias, a sentença diz, com base na prova dos autos, com base na sindicância. Ora, excelências, foi feita uma sindicância sem ampla defesa, sem contraditório. A testemunha da empresa fala que o membro da CIPA, o preposto da empresa fala que o membro não tinha membro da CIPA acompanhando o reclamante nessa sindicância. Olhem bem que absurda a sindicância. Uma pessoa muito importante para esclarecer os fatos era o gerente da agência, porque o reclamante, ele supervisionava e era responsável por quatro agências da empresa, do Prosegur, né, que cuida de transporte, de valores, etc. Então, ele era responsável por Pouso Alegre, Poços de Caldas, Varginha e Passos. Cada uma dessas unidades tinha um gerente. O gerente da agência em que se discute, que é Poços de Caldas, era o senhor Adriano. O senhor Adriano depôs nessa sindicância, foi ouvido na sindicância. E a empresa informa na prova oral que o que ele disse não foi reduzido a termo, porque ele chorou e eles acharam, então, que não era conveniente reduzir a termo a fala dele. Mas que absurdo, que sindicância é essa? Eles escolheram alguns depoimentos, nós vamos levar em consideração, vamos reduzir a termo e vamos registrar. Outros não. Ora, essa sindicância não pode ser levada em conta porque ela foi feita de uma forma arbitrária, com todas as vênias que são devidas. Esse senhor Adriano não teve a oportunidade, ele falou e a verdade dita por ele não veio à tona, só veio o que, segundo a empresa, interessava a ela. Então, essa sindicância, a meu ver, não pode ser considerada. A decisão de origem se pautou na sindicância
diz que com base na sindicância tem motivo para justa causa e com base na prova oral. Não sabemos qual o motivo, porque a sentença não foi clara. O que se alega é que ele se apropriou de uns tijolos da empresa. Não tem prova disso, muito pelo contrário. A foto da casa demonstra que é uma casa simples, a casa era alugada. Quem lê sem atenção pensa que é uma mansão que todos os dias tinha uma reforma. Não era nada disso. Ele morava numa casa alugada que não sei o que tantas essas pessoas iam lá consertar e fazer reparos nessa casa. Ele tinha, por vezes, ele tinha que ter cuidado, porque ele era responsável por 4 unidades da Prosegur. Ele era uma pessoa visada numa cidade interior, todo mundo o conhecia. Então, para a própria segurança da empresa, esse senhor César, que depois já foi na casa dele pintar o teto da cozinha. Ora, isso é motivo para dispensar um homem que trabalhou 18 anos na Prosegur. Ninguém falou que ele roubou, ninguém falou que ele subtraiu nada. O que se tem de alegação em relação a ele? É que ele desviou tijolos, mas ele mostra uma nota fiscal de que ele comprou os tijolos, 60 tijolos. Tem foto mostrando que o tijolo, existe no processo, nota fiscal dele mostrando que ele comprou os próprios tijolos e uma nota fiscal que a empresa adquiriu 60 tijolos. E uma testemunha falou o seguinte, olha, 40 tijolos foram usados na empresa, para fazer um conserto na empresa. E os outros 60 foram usados lá na casa do reclamante. Aí perguntaram para esse senhor, essa primeira testemunha da empresa, Excelências, foi admitido em 2015. O reclamante trabalhou de 99 a 2017. Esse senhor foi admitido em 2015, trabalhava em São Paulo. Como que ele sabe das coisas? Tudo que ele disse foi de ouvir dizer. Então, o juiz perguntou para ele, mas o senhor sabe que os 60 tijolos está me dizendo aqui, foram usados na casa do reclamante. Como que o senhor sabe? O César me falou. O César e o Benedito me falaram. O César foi ouvido também, está aí na prova oral. César, você sabe a respeito dos tijolos? Sei. Foram comprados 100 tijolos. 40 foram usados na empresa. E os 60? Não sei para onde foram. E aí? Não sabe. Mas a outra testemunha falou que sabia, porque o César falou para ele. A prova dos autos é muito, muito frágil. É muito frágil. Então, a respeito desse tijolo, um sabia, porque o outro falou, e quem supostamente teria falado, falou depois de prestar juramento, falou em juízo que ele não sabia de onde foram os tijolos. Então, me pareceu muito frágil. E a questão da mão de obra ser usada na casa dele, ele era responsável por 4 unidades. A própria empresa o orientava a não manter, ele recebia poucas visitas, ele não mantinha pessoas estranhas trabalhando na casa dele, porque era a segurança dele e a segurança do patrimônio da empresa que estava em jogo. Ele era responsável por 4 unidades, ele era gerente das 4 unidades. Então, se ele mantivesse pessoas estranhas que poderiam ver a fragilidade da casa dele, então já foi gente lá pintar o teto, esse próprio senhor César já foi lá pintar o teto da cozinha da casa dele. Nada que justifique. Agora, o Data Vênia, a empresa alegou, o Marcelo, outras coisas, a própria prova oral fala, para ser admitido numa empresa do tamanho, talvez a segunda, terceira do mundo, maior empresa do mundo que trata de transporte de valor. Para que fosse admitido alguém, tinha uma série de critérios, uma série de pessoas decidiam, ele não tinha poder para dispensar idem. O preposto da empresa fala isso. Tinha inúmeros procedimentos para admissão, inúmeros procedimentos para dispensa, para tudo, para ver em qual posto que iam abastecer, porque ele não pagava. Se o caminhão forte abastecesse num posto lá, que pudesse ser do interesse dele, ele que ia pagar, ele que decidia, ele não cuidava do financeiro, era uma empresa enorme, estruturada, cheia de câmera, que assiste tudo que todo mundo faz. Não é à toa que é a segunda ou terceira maior empresa do mundo que cuida dessa matéria. Então, era tudo controlado, era tudo cheio de procedimentos, de regras. Tudo isso que a empresa trouxe para tentar se livrar do ônus de pagar
os valores próprios da dispensa dessa pessoa, não tem prova, não tem fundamento, o processo é confuso para justamente tirar do foco o que interessa. Qual é o motivo da justa causa? O que foi alegado contra ele? A sentença não conseguiu trazer, não conseguiu apontar. E eu peço a Vossas Excelências que reflitam sobre isso. É um homem que trabalhou 18 anos, sendo responsável por 4 unidades da Prosegur, e não tem um fato contundente que justifique a dispensa de uma forma gravosa. Ele ficou muito mal visto nas 4 cidades onde viveu, não recebeu o que ele deveria receber, e ele merece que seja revista essa decisão. Agradeço a Vossas Excelências. Pois não. Doutor, tem a palavra. Obrigado. Boa tarde a todos, membros dessa outra turma. Permissa vênia, eu ouso discordar da doutora Renata em relação às provas dos autos. Primeiro que aqui a gente não é um processo tão simples como os senhores já estão acostumados a julgar em relação ao vigilante. Trata-se aqui, como diz muito bem, é um gerente de 4 polos de cidades estratégicas da Prosegur. E com esses, houve sim várias denúncias contra o senhor João e, em consequência, aberta a sindicância. Pois bem, nessa sindicância, restou comprovado com vários, se eu não me engano, 5 ou mais depoimentos, que o senhor João usava vigilantes no horário de trabalho, coagidos a pintar, serviço de jardinagem, pedreiro. Inclusive, relata um vigilante que houve, inclusive, um acidente neste desvio de função não remunerado, que simplesmente era ordem do senhor João e eles não poderiam sequer falar assim, não quero ir, não vou, não, você não vai, você está dispensado. Existe nos autos, inclusive juntado pelo próprio autor, no ID 49BC-DCC, o Código de Ética da Prosegur. E eu peço o Vênia para falar que ele relata o seguinte: não deve haver discriminação em termos de cargos e ocupação, bem como é proibido o trabalho forçado ou por coação. A prova dos autos demonstra exatamente o contrário. Os vigilantes foram coagidos a pintar, fazer serviço de jardinagem e dentre outros serviços em favor do senhor João. O que assusta nesse caso, que além dessa coação, é que eles estavam no horário de trabalho, relatado também nos depoimentos. E também, sem qualquer remuneração, você desviar um vigilante para fazer um serviço na casa do patrão, sem remuneração, com risco de acidente, como de fato ocorreu, realmente, ao entender da Prosegur, é um fato claro para a dispensa por justa causa. Independente do autor ter 18, 5 ou 1 ano de empresa. Se essa fosse a única prova que foi comprovada, né, nos autos, tudo bem, já era o suficiente para manter a improcedência. Só que a sindicância também relatou o superfaturamento de notas fiscais. O autor usava também, se não me engano, existe uma porcentagem de 43% a mais de notas de produtos que não, se eu não me engano, com preços acima do que estava determinado, ou que tinha sido aprovado, se eu não me engano. E também existe um áudio que foi feito, uma entrevista em relação a algum dos fornecedores da Prosegur, onde também foi constatada a propina para alguns funcionários, inclusive o senhor João, para escolher essa ou aquela empresa para prestar o serviço para a Prosegur. Resumindo, permissa vênia, eu ouso discordar da doutora Renata e peço para que seja mantida em procedência e negado o provimento ao recurso ordinário do autor. Pois não, doutor Paulo, tem a palavra. Esse processo foi adiado da sessão anterior e de início cumprimento ambos advogados pelas brilhantes sustentações. Li o alentado memorial oferecido pela doutora Renata 2 vezes, reli ontem. E o caso vertente aqui, o procedimento administrativo instaurado foi claro a mais não poder ao elencar várias e várias irregularidades praticadas pelo reclamante. De fato,
as conclusões do procedimento administrativo, quais sejam: desvio de empregados da reclamada, verbe Grácia, Wagner da Silva, César Augusto Gonçalves, durante a jornada de trabalho para a realização de serviços na casa do reclamante e na casa do empregado Marcelo. Utilização de material de construção pertencente à empresa em proveito próprio. Interferência no processo seletivo para a ascensão do empregado Marcelo. Concessão de folga diferenciada e férias a empregados. Superfaturamento de notas com exigência de aspas, propina. E conluio para adulteração dos registros de ponto foram corroborados pela prova oral, conforme que eu menciono, e notadamente pelos depoimentos das testemunhas Victor, Marcos Batistella e César Augusto Gonçalves, e pelos documentos e declarações de empregados da ré constantes da sindicância. Eu arrolo todos e desde que eu faço questão. Assim, a prova dos autos comprova o acerto da medida adotada pela ré, autorizando a manutenção da justa causa, tal qual fez o juízo de Varginha. E por isso eu estou mantendo a decisão de origem na forma tal qual exarada, e no que diz respeito às demais matérias, eu também estou convergindo, que é adicional de salubridade, periculosidade, das férias em dobro, das horas extras adicional noturno, e mantém a sentença convergindo em totum com ela. Pois não. Doutora Paula. Senhora presidente, primeiramente, cumprimento a doutora Renata, doutor Frederico, pelas sustentações orais. E eu fui a primeira a pedir vista nesse processo, no dia 10 de abril, abril não, né? Abril, né? E analisei detidamente cada ideia desse processo, eu escutei todo o áudio e, de fato, esse áudio ele confirma a existência da questão da propina. Então, eu peço licença, mas eu concordo integralmente com o voto do eminente relator. A justa causa, a meu ver, deve ser mantida. Pois não, desembargadora Maria Lúcia. Apesar de certa incongruência na prova testemunhal apontada pelo autor, quanto à utilização de material de construção pertencente à empresa em proveito próprio, o certo é que o procedimento administrativo para apuração de desvio de conduta instaurado pela empresa, em conjunto com a prova oral produzida nos autos, comprovam de forma clara o cometimento de faltas graves pelo empregado, como as já abaixo explicitadas por si só, já seriam suficientes para justificar a aplicação da penalidade máxima pela quebra de fidúcios e prejuízos materiais à rotina de trabalho da empresa. No caso, essa questão do desvio dos tijolos, de colocar os empregados a trabalharem, isso tudo talvez até pudesse reverter a justa causa, considerar apenas como um mau procedimento, uma indisciplina, uma falta menor do empregado de muitos anos, trabalhando na empresa. Mas houve um superfaturamento de notas, com exigência de propina e conluio para a adulteração dos registros de ponto que foram corroborados pela prova oral do ID 4ABD 59, notadamente pelos depoimentos das testemunhas Victor Marques Batistella e César Augusto Gonçalves e pelos documentos e declarações de empregados da ré, constância sindicância. E aqui eu enumero diversas ideias a respeito desse assunto. Então, essa questão do superfaturamento de notas exigentes de propina, isso realmente é grave, é improbidade. Então, houve também o desvio de empregados da reclamada durante a jornada de trabalho para a realização do serviço do caso reclamando na casa do empregado Marcelo, devidamente comprovados pelos depoimentos Wagner da Silva e César Augusto Gonçalves. Destaque-se, por fim, que houve oportunidade de defesa no procedimento administrativo, conforme se verifica no IDF 3032, sendo irrelevante o argumento sobre a presença de membro da CIPA, na sindicância instaurada pela empresa, pois o registro da candidatura do reclamante foi efetuado em 12 de julho de 2017, consoante D 44.08709, página 4. Após a dispensa por justa causa e fora do prazo estabelecido no edital de inscrição, conforme devidamente ressaltado no voto científico do desembargador relator.
Então, desse modo, eu entendo que procede a resignação do autor e mantém-se sentença com a legitimidade da dispensa por justa causa aplicada ao reclamante. Bom, É o problema maior para o julgamento. O julgamento é unânime, doutores, nos termos do voto do eminente relator. Assim se decide. Boa tarde. Processo com julgamento adiado no dia 10 de abril, o número 29 da Sala das 13h10 de relatoria do desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, URO 11.406.27/2016. Votam a desembargadora Paula Oliveira Cantelli e a desembargadora Maria Luz Cardoso Magalhães. Sustentação oral já realizada pela doutora Sônia Aparecida Saraiva pela primeira recorrente. Doutor Paulo, Vossa Excelência Pois não. deseja reiterar aí a sua conclusão, por favor? Pois não, eu conheço os recursos ordinários adesivos e no mérito nego desprovimento. Pois não, doutora Paula. Senhora Presidente, data máxima vênia do entendimento adotado pelo eminente relator, eu daria provimento ao apelo da autora para declarar a invalidade dos registros de ponto acostados aos autos e deferir o pagamento das horas extras postuladas. Isso por quê? Porque a prova oral emprestada, ela indica que os cartões de ponto não eram marcados corretamente, havendo trabalho antes e após os registros dos horários. Eu cito aqui os trechos, destacando, deve estar aí na tela. E também, esse fato, a meu ver, foi confirmado de igual forma pela testemunha cujo depoimento foi juntado no ID 8D609-FE. Também negritei aqui que a testemunha fala claramente que não podiam registrar o horário real nos controles de ponto. E ainda assim que se argumente, né, que se considere essa prova dividida, eu entendo que é aplicável a distribuição dinâmica do encargo probatório, considerando a facilidade do réu de produzir a prova em questão. E não se desincumbiu do encargo que lhe cabia, culminando na veracidade das alegações contidas na exordial, e por isso eu daria provimento ao apelo da autora neste aspecto. Data máxima vênia do brilhante voto do relator. Pois não, doutora Maria Lúcia. Eu estou acompanhando os relatores. Então, proclamo que prevalece o voto do relator. Ele é o relator. Vencida a desembargadora Paula Oliveira Cantelli, nos termos por ela propostos. Obrigada, Assim se decide. Boa tarde, doutor. Seguinte. Acho que agora acabaram os adiados, né? Agora é o Uberlândia, né? Agora passaremos a sustentação à distância, né? Processo com sustentação à distância do foro de Uberlândia. O número 37 da Sala das 13h05, de relatoria desembargadora Denise Alves Horta. Votam desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho e desembargadora Paula Oliveira Cantelli. O RO 11.655.67/2015, inscrita a doutora Vanessa Dias Lemos, pela primeira recorrente, segunda reclamada. Boa tarde, doutora Vanessa. Boa tarde. Passarei a leitura da conclusão. Conheço do recurso interposto pelos réus, à exceção das razões alusivas à ilicitude da terceirização levada a efeito por esgotada a prestação jurisdicional nesta instância, bem assim da insurgência recursal relativa ao pagamento em dobro dos sábados laborados por falta de interesse em recorrer. Conheço do documento colacionado aos autos pela primeira reclamada, de ID 289-FC-8F, por se tratar de mero repositório jurisprudencial, de livre acesso, sem efeito vinculante. No mérito, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa eriçada pela primeira reclamada, Orion, Integração de Negócios e Tecnologia Limitada, e quanto ao mais, nego provimento ao seu apelo. De outro lado, dou parcial provimento ao apelo do segundo réu, Banco Bradesco S.A., para excluir da condenação, primeiro, o adicional por tempo de serviço, as horas extras pela supressão do período intervalar, bem assim, a dobra pelo labor em domingos e feriados, mantido o valor da condenação por compatível.
Tem a palavra, doutora. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Em nome do presidente da sessão, cumprimento os demais presentes. O presente caso trata-se aí de um processo que foi declarada ilicitude em acórdão e retornou a primeiro grau para a nova sentença. Só que nesse interregno foi proferida a decisão do STF, né, sobre a licitude da terceirização, declarando lícita qualquer forma de divisão de trabalho. E considerando isso, pedimos sim a reapreciação da matéria. Não pode se considerar a discussão como ultrapassada. Já em 16/11, a 11ª turma reapreciou a matéria, considerando que a primeira decisão do acórdão tem força de decisão interlocutória. Então, naquele momento, estávamos impedidos de recorrer de revista. Então, não poderíamos discutir isso naquele momento. Por também ter força de decisão interlocutória, a coisa julgada deve ser relativizada para adequar-se às decisões vinculativas do STF. Da mesma maneira, a 10ª turma também assim se pronunciou em fevereiro deste ano. A 8ª turma também assim se pronunciou, agora em março. E as mais variadas turmas do TRT estão adotando esse entendimento de reapreciação, até mesmo na obrigatoriedade do juiz de retratação, aplicando o artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9882/99, sob pena de descumprimento de preceito fundamental, conforme artigo 1032 e 1041, parágrafo 1º do CPC. Então, aqui, né, deixa claro que a decisão terá eficácia contra todos, efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do poder público, e no caso, então, né, o respeito à hierarquia das decisões e o dever do tribunal de respeitar essas decisões dos tribunais superiores, até mesmo porque frisa-se a decisão anterior tinha força de uma decisão interlocutória, então deve aqui ser reavaliada a questão para adequar a decisão. Caiu? É que às vezes trava e fica. Desculpe, doutora, caiu. A senhora, Sim. por favor, poderia repetir o seu último parágrafo aí de sustentação? Não, apenas reiterando aqui a aplicação da decisão da STF, já que a primeira decisão teve força de interlocutória, então que seja aí aplicado o novo posicionamento, reapreciando a matéria e jogando improcedente os pedidos. Obrigado, nada mais. Pois não. Eu entendo a posição de Vossa Excelência, mas no meu entendimento, essa questão já foi decidida anteriormente pela turma e entendo ser vedado ao juiz se pronunciar novamente sobre essas questões já decididas relativas à mesma lide, nos termos do artigo 836, caput da CLT e 505 do CPC, salvo nos casos ali discriminados que não se configuram na presente hipótese. Então, é um entendimento, uma interpretação, né, da súmula 214 do TST. Se trata, sim, de uma decisão interlocutória, mas já houve pronunciamento da turma a respeito e, portanto, entendo não ser possível esse juízo de retratação de ofício nesta oportunidade. Então, eu estou mantendo a minha decisão no sentido de não conhecer da insurgência recursal relativa a esses aspectos. Doutor Paulo. De acordo. Doutora Inteiramente de Paula. acordo, acuso recebimento memorial. Então, unânime nos termos do voto da relatora. Ok, Muito obrigada, boa doutora. tarde. Processo
de relatoria do desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, com preferência para advogado da cidade de Brasília. Número 10 da Sala das 13, 10 UAP 10.457/94/2018. Vota a desembargadora Paula Oliveira Cantela e desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães. Inscrito doutor Marcelo Borges, pelo agravante executada da cidade de Brasília. Número 10. Sim. 10.457. Sim. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Doutor Paulo Boa tem a tarde, palavra. Vamos lá, um momentinho. Tem uma preliminar aqui que eu não estou conhecendo o agravo de petição interposto pela executada por afronta ao princípio da singularidade. Custas pela executada no importe de R$ 44,00, nos termos do artigo 789-A da CLT. Pois não, o senhor vai sustentar somente a Sim, admissibilidade. Então, em relação à admissibilidade, bom, primeiramente, boa tarde, excelentíssima desembargadora presidente, em nome de quem eu cumprimento a todos os componentes da igreja, 4ª turma do TRT3. Desembargador relator, então está deixando de ser conhecido pela existência de 2 peças. Se me permite uma correção de fato em relação a isso, foi elaborado primeiramente uma peça em nome de um advogado que subestabeleceu ao nosso escritório. Ele subestabeleceu sem reserva de poderes. Feito isso, ainda no prazo do nosso agravo de petição, protocolizamos essa segunda peça, que é idêntica à primeira, idêntica, salvo engano, pode ter mudado apenas o cabeçalho, mas é a mesma peça, dessa feita por advogados constituídos nos autos. Nesse sentido, caso, e sim, pedimos para que fosse desconsiderada a primeira peça e aceita a segunda. Nesse caso, entende a agravante que ou é recebido o segundo no lugar da primeira como solicitado, ou se entende que a segunda peça é uma ratificação da primeira, já que a primeira, protocolizada por advogado, não mais com poderes nos autos. Doutor Paulo. Pois não. Cumprimento o doutor pela brilhante sustentação. E o caso aqui reverte uma certa singularidade, que eu não conheço o agravo de petição interposto pelo executado. Ciente da decisão de embargo de declaração proferida sobre detal, executada interpôs o agravo de petição de detal em 27/2/2019. Todavia, em 28 de fevereiro de 2019, a agravante desistiu do agravo de petição interposto, consoante se verifique do ID que eu menciono. Pois bem, apesar da desistência, a executada, ainda em 28/2/2019, é lógico, dentro do prazo, apresentou novo agravo de petição, tratando da mesma matéria do recurso anteriormente interposto. Diante do princípio da singularidade, segundo o qual é incabível a interposição de 2 recursos da mesma espécie contra a mesma decisão, não há possibilidade de conhecer do agravo de petição de detal interposto pela executada. Isso porque, ao apresentar o agravo de petição de detal, operou-se a preclusão consumativa do direito de apresentar recurso em face da mesma decisão. Insta a registrar que a apresentação de subestabelecimento sem reservas não altera a conclusão pelo não conhecimento do agravo de petição, pois bastaria aos novos procuradores, data máxima vênia, ratificar o idêntico agravo de petição interposto anteriormente. Pelo exposto, não conheço do agravo de petição interposto pela executada por afronta ao princípio da singularidade, prejudicada, por essa razão, a análise da preliminar de não conhecimento por ausência de garantia formulada em contra-razões pelo exequente. Pois não, doutora Paula.
Eu cumprimento o doutor pela sustentação oral e acompanho o voto do eminente relator. Doutora Maria Lúcia. Também estou acompanhando. Então, unânime, nos termos do voto do relator. Seguinte. Obrigado. Boa Obrigada. tarde. Processo físico com sustentação oral. É o número 3, o RO 38-2014-034. Relator, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. Revisora, desembargadora Paula Oliveira Cantelli. E vota em terceiro, desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães. Inscrito, doutor Bernardo Menicucci Grossi, pela segunda recorrida, ausente. Doutor Paulo. Conheço os recursos ordinário e adesivo no mérito do provimento ao recurso ordinário para declarar lícita a terceirização do serviço e excluir da condenação o pagamento de diferenças salariais, PLR, anuênio, ticket de refeição, lanche, ajuda de custo, salário, habitação, gratificação de linha viva, julgando improcedentes os demais os pedidos formulados na peça inicial. Nego provimento ao recurso adesivo do autor, invertido os ônus da sucumbência, custa de 4.024, calculado sobre o valor atribuído à causa pelo reclamante isento ex fileres. Fica reclamado autorizado a receber o valor das custas processuais pela via administrativa na forma usual. Doutora Paula. Senhora presidente, eu peço vênia ao eminente relator, mas eu reconheceria a existência de vínculo diretamente com a tomadora, de acordo com minha divergência e com julgamentos anteriores. Pois não, doutora Maria Lúcia. Não prevalece o voto do relator, vencida a desembargadora Paula, que deferiu o vínculo de emprego com o tomador nos termos do voto divergente. E assim se decide. Seguinte. Processo judicial eletrônico de relatoria desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães, o número 4 da sala das 13 horas, o AP 10.059-75-2018. Voto desembargadora Denise Alves Ortiz, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. Inscrita doutora Andréia Santos Silva, pelo agravado exequente, ausente. Doutora Maria Lúcia. Conheço o agravo de petição e, no mérito, dou-lhe parcial provimento. Para excluir a multa por litigância numa fé arbitrária em desfavor da terceira executada, na decisão de D7A7912E, página 3. Custos pela agravante importa R$ 44,26, seus artigos 789A, quarta CLT. Eu acompanho o doutor Paulo. Unânime nos termos do voto da relatora. Processo de relatoria desembargadora Denise Alves Horta, número 4, da sala das 13h05, UAP 10.024-30-2019. Votam desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, desembargadora Paula Oliveira Cantelli. Inscrito o doutor Marcos Castro Batista de Oliveira, pelo agravante exequente, a doutora Maria Luísa Pereira Issá, pela agravada executada, presentes. Boa tarde, doutores. Boa tarde. Conheço o agravo de petição, no mérito, nego-lhe provimento. Com a palavra, o advogado do agravante, exequente. Excelentíssima senhora desembargadora presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais julgadores desta egrégia turma, senhora representante do Ministério Público, senhora secretária, servidores, colegas, doutor colega. Excelência, a questão aqui diz respeito exclusivamente à substituição que pode ser feita a qualquer tempo do bem que sofreu a constrição judicial, no caso destes autos bens móveis oferecidos pela executada, num processo que já se arrasta literalmente ao toque do jeito que a executada determina, porque não mantém numerário em conta, já foram feitos diversos bloqueios, tentativas de bloqueio, e a empresa é um grande atacadista posicionado no SEASA e que literalmente se furta a cumprir a execução. Paga um dos mais renomados escritórios de Belo Horizonte, mas não liquida o processo nesse caso. Então, em razão disso, é que o exequente requer que seja deferida a substituição da penhora
de forma a se atender à gradação legal do CPC e de satisfazer essa execução. Pois não, doutora. Excelentíssimos senhores desembargadores e demais colegas presentes, boa tarde a todos. Gostaria apenas de chamar a atenção para duas questões deste caso em específico e pedindo vênia ao meu colega que me antecedeu, porque a presente execução provisória, ela foi apresentada nos seguintes termos. Emerson Pereira Gonçalves, por seus procuradores, na reclamação trabalhista que contende com DHF, produtos alimentícios, LTDA e outro, auto sob o número em epígrafe, vem respeitosamente perante a Vossa Excelência requerer seja processada a ação incidental de execução. Ponto. Este é o pedido do reclamante. Ele junta diversas peças, várias delas elegíveis, referentes ao processo de conhecimento, até a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento, do processo de conhecimento. Excelências, inclusive, neste momento nós recebemos a intimação referente à execução. Fiquei extremamente confusa, porque pedi ao cliente para apresentação de cálculos, e o cliente me manda uma informação falando, mas esse processo já está com penhora. Eu olhei os autos e realmente o processo já tinha transitado em julgado, já tinha cálculo, já tinha sido feita perícia, já estava com cálculos homologados e o processo está em discussão na execução definitiva em agravo de instrumento perante o TST. Excelências, a peça inicial dessa execução, ela não diz nada. Ela não diz o requerimento. Somente após o juiz determinar a apresentação de cálculos, o reclamante apresentar uma manifestação, aí sim, informando que haviam cálculos, a reclamada apresentar uma manifestação e o juiz requerer que o reclamante juntasse aos autos o presente agravo de petição, foi que foi feita a juntada do presente agravo de petição que estamos discutindo aqui. Por quê? Porque o reclamante havia feito o pedido de substituição da penhora nos autos físicos. O que é indevido, já que os autos físicos, teoricamente, estão no TST para julgamento do agravo de instrumento na execução, nos embargos da execução. Então, o juiz determinou, e aí é o segundo ponto que eu gostaria de ressaltar aqui também, excelências. O juiz determinou que, não sendo possível a remessa dos recursos simultâneos à instância superior, intime-se o exequente para distribuir a ação incidental de execução provisória no PJE para fins de processamento. Defira o prazo de 30 dias para a providência. Isso, excelências, é o documento de D1816-CE5C, juntado pelo próprio reclamante. Nesse mesmo documento está, o despacho foi publicado dia 11 de 10 de 2018, ou seja, o prazo de 30 dias deles se encerrou no dia 28 de 11 de 2018. A presente ação de execução foi apresentada somente 14 de janeiro de 2019, ou seja, além de tudo, está fora do prazo. Então, além da confusão apresentada pelo reclamante e da falta de prazo, entendemos, e aí já é um entendimento de mérito da reclamada, que não é cabível, neste momento, a substituição, primeiramente porque entendemos que a substituição ela deve ser feita quando primordialmente deve ser feito ofertado o dinheiro. No caso dos autos, excelência, a decisão já está, já foram ofertados bens, já tem bens penhorados, a execução já está garantida. E, neste caso específico, pendente o julgamento do agravo de instrumento, não há nenhum prejuízo ao reclamante dessa penhora. E é por isso que entendemos que a penhora em dinheiro, o bloqueio de valores em dinheiro, ele deve ser indeferido nesse momento até o julgamento final do agravo de instrumento pelo colênio TST. Muito obrigada. Pois não, como já ressaltado da tribuna, a execução encontra-se garantida, recurso pendente de julgamento, agravo de instrumento em recurso de revista do TST. Conforme auto de penhora e avaliação, para pagamento da importância de R$ 99.905,97, foi feita a penhora de bens indicados pelas executadas, 2 ilhas de congelados e 2 ilhas de resfriados. Para garantia da execução em 1/6/2017, avaliados em R$ 125 mil. E nada há nos autos a demonstrar que até o momento a penhora efetivada na presente execução acarretou ao exequente qualquer prejuízo. Então, eu estou
negando provimento ao apelo e mantendo a decisão. Doutor Paulo. De pleno acordo. Doutora Paula. De acordo também, senhora presidente. Então, unânime nos termos do voto da relatora. Muito obrigada, excelência. Boa tarde. Processo de relatoria desembargadora Denise Alves, ordem número 43, da Sala das 13h05, RO 11.930, 11/2016. Voto desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, desembargadora Paula Oliveira Cantelli. Inscrita a doutora Rosa Maria Almeida Martins, pela segunda recorrente reclamada, presente. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Bem, conheço dos recursos. No mérito, nego provimento ao apelo da autora, mantida a sentença de improcedência dos pleitos da exordial, fica prejudicada a análise do recurso adesivo da Claro S.A. Guardaria o primeiro voto divergente? Claro. Doutor Paulo. Doutora Paula. De acordo também. Unânime, então, nos termos do voto da relação. Excelência, ainda que tardio, quero apenas aproveitar, boa tarde a todos, para fazer adesão aos cumprimentos do Dr. Paulo, a Vossa Excelência, pelo tempo de carreira e parabenizá-la aí mais uma vez, não obstante as colocações dos seus colegas. Muito obrigada, doutora. Boa tarde a todos. Boa Obrigada. tarde. Pulou 28? Retirado. Retirado? Sobrestar. Sobrestou? Processo de relatoria desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, pelo número 3 da Sala das 13h10, o ROPS 10.150, 25/2019. Votam desembargadora Paula Oliveira Cantelli, desembargadora Maria Luz Cardoso Magalhães. Inscrito doutor José Vitor Vieira Diniz, pela recorrida reclamada, ausente. Doutor Paulo tem a palavra. Estou conhecendo o recurso e no mérito nego o provimento e adianto que é uma divergência. Doutora Paula. Doutora Maria Lu. Doutora Paula, né? A divergência é minha, senhora presidente. Eu daria provimento ao apelo da autora, pelos motivos aí elencados. Doutora Maria Lúcia acompanha o relator. Então, prevalece o voto do relator por maioria, vencida a desembargadora Paula, nos modos do voto divergente proferido. Processo de relatoria desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, número 18 da Sala das 13h10, o ROPS 11.023/89/2018. Votam desembargadora Paula Oliveira Cantelli, desembargadora Maria Luz Cardoso Magalhães. Inscrito doutor Davidson Malá, pela recorrida reclamada, ausente. Doutor Paulo. Pois não, eu estou conhecendo o recurso interposto pelo autor e, no mérito, nego-lhe provimento, adotando as razões decididas toda a sentença recorrida. Pois não vejo. Vencida nos honorários sucumbenciais. Exatamente. Então, registra-se que ficou vencida a desembargadora Paula Cantelli quanto ao item honorários sucumbenciais. No mais, prevalece o voto do relator sem divergência. Seguinte. Processo de relatoria desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, número 7, da Sala das 13h10, o RO 10.387/27/2017. Votam desembargadora Paula Oliveira Cantelli, desembargadora Maria Luz Cardoso Magalhães. Inscrita doutora Marielle Albuquerque Silveira, pela segunda recorrente reclamante, presente. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Doutor Paulo Boa tem tarde, a palavra. doutora. Boa tarde. Permite a conclusão. Expostos com isso dos recursos ordinários interpostos pelas partes, no mérito do provimento ao apelo do reclamado, para, afastando o reconhecimento do vínculo de emprego, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, absolvendo-o do pagamento das verbas objeto da condenação. Prejudicado o recurso da reclamante, invertidos os ônus da sucumbência, a demandante incumbe o pagamento das custas processuais no importe de R$ 800, calculado sobre R$ 40 mil, valor atribuído à ação, isenta ex legis.
Pois não tem a palavra, doutora. Excelentíssima senhora presidente, a qual cumprimento os demais componentes dessa egrégia turma. A reclamante vem aqui, primeiramente, tendo em vista a proposta de voto do relator, pedir que os demais não a acompanhem, porque restou devidamente comprovadas as atividades da reclamante como bancária, desvirtuando do contato de estágio dela. Não obstante toda a prova oral, que ela tinha acesso ao sistema, que ela tinha, que ela vendia os consignados, que ela vendia os produtos do banco, então a gente pede para que os demais não acompanhem a proposta de voto e mantenham a sentença na questão do vínculo, né, ao banco. Não pelo contrato de estágio, que foi comprovado que ela fazia as atividades como uma bancária, sim. No outro aspecto, é a questão da invalidade dos pontos, que a reclamante se desincumbiu do seu ônus de comprovar que a marcação do ponto não é correta, das atividades que ela fazia também não estava fora do sistema e que, inclusive, a jornada expostas na peça de ingresso é o que se requer. Pois não. Doutora Paula. Senhora presidente, eu cumprimento a doutora pela sustentação oral, peço licença ao eminente relator, mas eu manteria a respeitável sentença ACO no que se refere ao reconhecimento do vínculo empregatício, tendo em vista que, a meu ver, os requisitos do contrato de estágio não foram cumpridos pelo banco. E é minha respeitosa divergência. Pois não, doutora Maria Lúcia. Estou acompanhando a relatora, sim. Então, doutora, prevalece o voto do relator, por maioria vencida, desembargadora Paula, quanto ao reconhecimento do vínculo de emprego. Obrigada, boa tarde. Que mantém a sentença. Processo de relatoria, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, número 4 da Sala das 1310, UAP 10.288.53/2017. Voto a desembargadora Paula Oliveira Cantelli e a desembargadora Maria Luz Cardoso Magalhães. Inscrito doutor Antônio Raimundo de Castro Queiroz, pelo agravante exequente presente. Boa tarde, doutor. Boa tarde, excelência. Boa tarde. Doutor Paulo tem a palavra. Pedindo minha conclusão, conheço do agravo interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para afastar a responsabilidade do exequente pelo pagamento dos honorários periciais que deverão ser pagos pela executada. Custos pela executada no importe de R$ 44,26, na forma da lei. Excelência, se me permitir, me satisfaz o voto, eu prefiro manifestar se houver divergência. Pois não. Eu estou de acordo. Estou de acordo, doutora Maria Lúcia. De acordo, não. Obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Processo de relatoria, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, número 5 da Sala das 1310, URO 10.349.64/2018. Volta a desembargadora Paula Oliveira Cantelli e a desembargadora Maria Luz Cardoso Magalhães. Inscrito doutor Moisés Fonseca Monteiro Alves, pelo recorrente reclamante. Esse processo... Não, no doutor Paulo, volta e entra na sala Corre em dele. segredo de justiça. Então, eu pediria que a sala se esvaziasse, por favor. Na sala dele. Aqui, ó. Então, gente, não pode gravar, né? Não, essa é de ED. Essa aqui, ó. Não pode.